Olá, meus queridos e queridas. Meu nome é Ricardo Feltrin, você está no canal de Jornalismo Independente. E boa parte de vocês sabe que eu estou fazendo uma cobertura intensiva do caso Melling, da denúncia de 7 mulheres contra o ex-chefe de humor da Globo por assédio sexual. A maioria de vocês sabe que eu tenho mostrado insistentemente nos últimos 2 anos e meio quase, a quantidade de mentiras que essas mulheres contaram, a quantidade de contradições e de desmentidos em todas essas acusações. E eu conversei, convidado, muita honra, pelo grande cineasta Luiz Angel, do canal Índio News, para falar com ele sobre esse assunto e a gente teve uma ótima conversa. Então, a partir de agora, você tem trechos dessas conversas para vocês entenderem um pouco cada tema, o que está acontecendo nos bastidores dessa cobertura. Agradeço sua presença, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber sempre informações em primeira mão. Queria agradecer aqui ao grande cineasta marginal, maldito, Luiz Angel. Obrigado, Luiz. Obrigado a vocês também. Eu cheguei a achar absurdo, assim, tem coisas que quando a gente vê, cara, por exemplo, a Sininha de Paula ali falando, e ele ser bom, ele ser camarada, era a grande prova da maldade dele. Ele ajudava as pessoas para prejudicar, para se É, aproveitar disso. para dizer, ó, você tá me devendo, para dizer, olha, eu é que mando, para dizer, gente, eu achei aquilo surreal. Então o cara não pode ser um bom chefe, né? Porque se ele é chefe, ele tem interesse nisso. Sabe, tanta loucura isso, Luiz. Eu fico ouvindo às vezes de novo, vendo os vídeos, aqueles vídeos que eu publiquei, que eu consigo da Justiça Civil, quando elas estão em depoimento, sabe? Elas mentindo ali, uma desmentindo a outra, o tempo todo. Aí você fala assim, Jesus, como é que chegamos? Como é que a gente chegou até aí? E ainda tem gente, tanta gente defendendo dentro da imprensa, porque fora da imprensa não tem mais, acabou. Sabe? A opinião popular mudou do vinho para a água totalmente, ninguém mais a favor delas. Então elas estão se agarrando nessa bolha que elas estão fazendo pressão dentro do Ministério Público, querem transformar em réu, só que ao mesmo tempo estão enrolando há 2 anos. Elas ficam pedindo adiamento do fim da investigação. Não sei se você sabe, mas no ano passado elas pediram pediram para não concluir, a delegada tinha concluído o relatório, elas pedem para voltar para a delegacia o relatório, porque elas querem ouvir mais 2 pessoas. Uma dessas pessoas foi depois semana passada, depois em 8 meses. E a outra, chegou o documento para convocar ela para depor, foi na casa errada. Não acharam o endereço da mulher. Ou seja, é um golpe atrás do golpe, uma manobra para atrasar isso, eu não sei até quando. E ao mesmo tempo elas querem que alguém transforme ele em réu. Se ele virar réu, o que eu não duvido, por causa da militância que atingiu... Mas tu acha que a militância tem força para isso? Acho que no Ministério Público tem, acho que sim. Na Justiça Criminal, não. E na Justiça Criminal, Luiz, vai ser um massacre, cara, porque o que os advogados deles, que eu tenho já de provas de que isso é mentira, eu, sem ser advogado, entraria ali num júri e desmoralizava essas mulheres. Imagina um advogado... Mas tu acha que na civil ele pega... Não, ele pode virar réu, mas não é porque é réu, vai ser condenado. Não, na civil ele está processando ela. Então na civil faz 2 anos que está parado. O cara simplesmente parou. Então, porque virar réu não é sinônimo de condenação. Não, mas para ela seria uma vitória maravilhosa. O problema é que elas não sabem... Politicamente sim. Então, mas ninguém acredita mais nelas, né? Esse que é o problema. Ninguém vai mudar de ideia mais com relação a esse caso, depois de tantas provas, mesmo se ele virar réu. Essas mulheres estão com uma marca no meio da testa, né? Eu nunca vi um caso, alguém demorar tanto tempo para se decidir se vai ser réu ou não. Não, nunca vi também. 2 anos de investigação, e o que espanta também, embora advogados digam que é normal, mas é o fato de já ter entrado 5 delegadas, 4 promotoras, sabe? Esse caso, toda hora ninguém entra no caso, né? Parece que entrou parece não. Entrou uma promotora no ano passado, lá para setembro, dezembro ela já saiu do caso. Você acha que essas pessoas que estão entrando e saindo estão pegando 1.800 páginas para ler, estão ouvindo todos os áudios?
todos os vídeos, todas as transcrições, não estão, cara. Então, cada vez que você vai trocando, você vai abrindo buraco. Por exemplo, tem uma delegada que teve uma mentira logo nos primeiros depoimentos, que a calabresa fica quieta, ela não fala. Ela fala que ela ficou traumatizada na tal da festa de novembro de 2017, as lágrimas, descabelada, chorando, e foi acolhida. E ela não conta que nesse sofrimento ela foi lá e ficou dando os cartas no câmera Pedro da Globo. Isso, e aí o cara vai depor, Luiz, e não fala isso, ele mente, ele fala para a delegada, porque a delegada pergunta para ele, quando você viu isso, ele fala, não, eu falei com ela no dia seguinte. Você está mentindo para uma autoridade. E aí essa delegada pede para ele depor de novo. Entra outra delegada, passou batido, isso está lá. Ela pediu, a outra entrou, não leu, ele nunca mais foi chamado para lá. Tem esse buraco lá dentro. Por que o senhor mentiu que você só escreveu para ela no dia seguinte para saber quando ela estava, se você estava lá dentro da festa dando os cartas nela? Então isso é só mais, eu esqueci até disso. Ah não esqueci. Está entre as mentiras da calabresa. Isso daí eu ainda posso tentar ver por outros olhos. Posso tentar ver que o cara não quer dizer a verdade porque ele tem uma namorada e não quer se entregar. Posso dizer que o cara está mentindo até por conta dele. Tá? Agora, o que não faz sentido é uma mulher estar na mão de um assediador, de um abusador, eu não quero usar o termo aqui para o YouTube não prejudicar, e ela chegar, peraí rapidinho, chega para um amigo e fala, vamos ir um pouquinho? É isso que não tem um mínimo de lógica. O dela entregar a amiga para a mão do assediador, você disse? Isso não tem. Mesma coisa assim, Feltrinho, tu é meu amigo, vamos sair para tomar um chopp, beleza. Aí eu vou ali, tô vendo que alguém vai me assaltar. Eu chego para o assaltante e falo, não, peraí, Feltrinho, fica aqui conversando com o cara que eu vou dar um pulo ali. Eu pego o meu amigo e jogo na mão do assaltante. Não faz sentido isso, cara. Mas isso é o desespero, né? Isso é o momento do desespero dela, né? Ela alegou isso? Não, é desespero da hora de arrumar uma desculpa. Não tem desculpa para dar e inventa uma história dessa. Isso, eu com desespero para não mostrar minha fragilidade, querendo mostrar que eu não estava sendo afetada naquele momento por estar abalada, joguei. Rapaz, são cada coisas. Olha, tipo assim, eu estava assistindo hoje que um caso que eu acompanho, eu vou fazer um paralelo aqui. Claro. Tá? Um caso que eu acompanho é o caso do menino Henri Borel, né? E eu estava vendo ali a carta da mãe. Ela fez uma carta de 28 páginas, né? E na carta ela conta toda a vida dela, toda a injustiça que está sendo feita, toda a história, com uma riqueza de detalhes incrível. Eu, né, num roteiro, eu falo isso, coloco como verossemelhança. Você, como jornalista, deve colocar como factual ou não. A polícia deve chamar de modus operandi, enfim. Mas eu penso que uma mãe que perde um filho de forma tão bruta e é inocente, ela está nem aí se ela está sendo taxada de culpada ou não. Ela não quer nem sequer mais viver. Se ela tivesse que escrever alguma coisa, ela escreveria. Minha vida não tem mais sentido, perdi o que eu mais amava. Não pensei nisso, mas é verdade. É isso. Você está entendendo? Se eu fosse fazer um roteiro... Mas aí vão falar a mesma coisa. Vão falar, não, mas ela está sob trauma, ela usou isso como uma forma de terapia. Não, tu me desculpa, não, mas não encaixa. Não encaixa. Pela psique humana não faz sentido. Uma pessoa que foi realmente vítima de alguma coisa, ela jamais... E o Márcio, ele deixa isso bem claro naquele vídeo que ele faz de resposta ao Metrópolis, quando ele pinça e faz um react em cima do vídeo do Metrô. Eu ia falar Necrópolis. As pessoas chamam. Do Metrópolis, tá? Quando ele coloca lá aquela a Pregolente, que conhece há quase 30 anos, quando ela vai dizer o orgulho que ela fala dos seios, o orgulho que ela fala, a felicidade que ela está falando daquilo, gente, em momento algum aquela mulher está se remetendo a um momento de dor na vida dela. Não está mesmo. Entendeu? Então são coisas, e que o que mais me choca, Feltrinho, é que na grande massa, às vezes, isso cola. Entendeu? Agora não está colando porque alguém fez pensar. Ele chegou ali, jogou a prova, você chegou, começou a trabalhar em cima. Quanto tempo, quantos vídeos você já fez em cima disso daí para trazer isso para a Tônia? Olha, entre vídeo e matéria, acho que, sei lá, uns 70, 80, alguma coisa assim.
E demorou, viu? Demorou porque, assim, como eu tô sozinho, como o canal era pequeno, eu tinha 600 seguidores quando eu comecei esse canal em dezembro. Esse canal que eu tinha, eu usava para dar aula de piano para criança, né? Ensinar a tocar Demi Lovato, essas coisas. E aí quando eu começo o canal, é 600. Então foi subindo aos poucos até as pessoas começarem a ver. Mas, por exemplo, a Folha, onde eu trabalhei durante 23 anos, eu tenho o prêmio Folha, fui escolhido um dos 100 jornalistas mais importantes da história da Folha, tem uma das matérias entre as 100 mais importantes da Folha. Quando eu começo a soltar a matéria da Calabresa, as mensagens, ela ignorou, simplesmente ignorou, como se nada tivesse acontecido. E o ombudsman da Folha faz uma crítica interna no dia seguinte, falando: como é que vocês não estão dando isso? E ele fez também, acho que outra crítica semana passada, falando a mesma coisa. Vocês perderam, falando que a Folha perdeu o bonde da história. E eu tenho certeza que está perdendo por causa da militância, porque tem gente que não quer permitir que a verdade venha. No caso do UOL, então, é mais descarado ainda, né? Ali você tem o grupo, né, que faz parte ali do site Universa, que está dedicado a destruir a vida do Márcio Smelling sem apurar nada. As pessoas chutando. Eu falei, teve a colunista lá falando que já era crime só o fato de ele se relacionar com funcionárias, porque não pode, isso é crime, isso já daria cadeia, já seria motivo para ele virar réu. É mentira, a pessoa não apurou, ela não ouviu advogados, ela não ouviu especialistas em compliance, não leu a porra da Constituição. O William Bonner tinha que ter sido preso há quantos anos atrás, então? Não, e não leu a Constituição, e depois essa mentira aí, sabe, que a Calabresa disse que a Globo provou que ele foi condenado. Cara, tem o documento da Globo falando que não provou. E aí a pessoa fala: não provou, mas não significa que não aconteceu. Você entende? Essa semântica, essa enrolação que eles usam não tem fim, qualquer coisa. Se um dia ficar provado que uma delas estuprou ele, fala: não, mas ela estava agindo sob forte pressão. Sabe? É toda hora isso. E essas mulheres se tornaram um bando de infantilizadas, porque elas não percebiam nada, elas não viam nada, elas estavam dando de braçada no ambiente tóxico, e agora elas são as puras, as santinhas do pau oco, né? Não tem outra palavra. E me diz uma coisa, assim, tu saiu da Folha, mas... Saí do UOL. Do UOL. Saí da Folha em 2014, saí do UOL mês passado. Da UOL agora, mês passado. Você saiu do UOL especificamente por causa disso? Especificamente por causa disso. Especificamente porque... eu não quero entrar em detalhes, mas assim... Não precisa. Foram... A gente está em abril. Foi mais de um ano, praticamente um ano. Eu comecei a ter problema, Luiz, quando, em fevereiro de 2021, um mês quase depois de sair a matéria da Piauí, eu consegui uma entrevista com o Márcio Smelling por escrito. Fiz um acordo ali na frente, que a gente está aqui com 5 pessoas na tela, advogado, não sei o quê. Falei: vou mandar uma entrevista, ele responde por escrito. Quando eu recebo isso aí, era a primeira vez que ele estava falando de fato, com calma. Porque o cara ficou chocado, né? Aparece toda essa história com essa riqueza de detalhes. E quando eu consigo essa entrevista, eu entrego essa entrevista no UOL, falo: vamos publicar. Chegou o outro lado. É a base do jornalismo, né? Sim, o acusado está falando. Cara, demorou um dia para desembargar a matéria. Desembargar, porque tem que passar por não sei quem. Não, fulano tem que ler. Não, tem que mexer nisso aqui, sabe? Tudo. Então, tudo que eu entregava no UOL sobre o Márcio Smelling era alvo de um escrutínio de 500 mil perguntas e passava para a mão de um, de outro, não sei o quê. Tudo que se falava dessas mulheres, tudo que aparecia delas, era publicado sem questionamento. Inclusive asneira. Qualquer coisa era publicado. E o lado do cara não, sempre barrado. E isso foi começando a me incomodar muito. Isso depois subiu de patamar, que foi quando colunistas, de novo, desse universo, começavam a dar matéria tentando desmentir as minhas, mentindo o número. Tem número errado até hoje nas matérias do UOL. E eu falei isso para editor assistente, gerente, diretor. Fala: tá errado essa informação. Por exemplo, ela tem uma matéria lá que diz que o Márcio Smelling é acusado de assédio sexual por 13 mulheres. Porque o pessoal lá da Maria Cota e do Cacai fica misturando assédio moral, assédio sexual, mesmo sem ter assédio moral.
E aí eu falava isso e não conseguia mudar, continuava errado. E aí foi piorando, piorando. Eu recebi um dia uma carta, um e-mail coletivo que foi mandado para a direção, que era o então ombudsman do UOL, o senhor Mário Magalhães, né, e me espezinhando, falando que era um absurdo o que eu estava fazendo, que a matéria errada do Universo estava certa, que a minha era uma vergonha e que um dia o jornalismo ia saber, sabe, aquelas baboseiras, porque eu mexi com uma da patota dele, que é a tal da Manuela Miklos, né, porque ele fica em cima dela, né, nesse meio, que eu não tinha que citar a Manuela Miklos, sabe, o cara não tira a bunda da cadeira, tá lá no Rio de Janeiro do lado e não apura. Aí eu fico pensando, como é que esse cara pode escrever um livro sobre um personagem de 200 anos atrás? O cara não consegue apurar nenhuma história agora que está acontecendo. E aí eu vi que tinha, e foi piorando, piorando, até abril, explodiu, foi uma... vieram me apontar um erro de uma matéria minha, sem eu ter tempo de mostrar que aquilo estava errado, como aquilo estava errado mesmo, não a minha matéria. O que eles estavam me acusando estava errado, mas daí eu já chutei o pau da barraca mesmo, falei, chega de ficar aqui eu não consigo mais trabalhar.